Salve, salve investidor! Tudo bem com você? Hoje vamos começar uma nova série aqui no canal que é estudando empresas, mas não somente elas, e sim comparando elas com empresas do setor, tá? Vai ser bem bacana. Para quem ainda não me conhece, sou David Rocha, sou Head de Renda Variável na Zahava Invest, né, que é um escritório de assessoria de investimento do Safra. E aí eu tô trazendo isso aqui porque muitos clientes, muitas pessoas acabam me perguntando: pô, David, mas e de tal setor? Qual é a melhor empresa? E como é que vai? Antigamente eu evitava um pouco essa pergunta, mas a partir de agora que a CVM acabou permitindo, né, que o assessor de investimento desse recomendação de investimento, eu disse, bom, a partir daí vai ficar melhor de se fazer. Mas claro, eu vou hoje falar das empresas, vou dizer qual é a que eu prefiro entre essas três que eu vou comparar, que são as três maiores ali do setor farmacêutico, mas eu quero que você saiba o seguinte: isso aqui é um estudo, até mesmo dizendo, olha, essa empresa é interessante, você tem que se conhecer e saber em que você vai investir de verdade, tá? Isso aqui é para te dar um norte, beleza? Se você gostou da premissa, se você gostou da proposta, lembra de se inscrever no canal, deixar aquele like, compartilhar com seus amigos e também deixa aí nos comentários quais setores você quer que eu estude além desse, né? Que eu vou estar trazendo outros setores, beleza? E é isso aí, vamos lá, não só agora estudando fundamentos de uma única empresa. Nós vamos ver os fundamentos e compará-la com seus pares, beleza? Para esse início, eu escolhi as três maiores empresas do setor farmacêutico, que é um setor interessante, né? Porque ali ele vende um produto que é perene, muitas pessoas mesmo, gostam do setor farmacêutico porque, bom, você precisa comprar remédio e tudo mais. Lembrando, o setor farmacêutico, eu gosto de deixá-lo como um subsetor do setor de varejo. Então, tem que tomar um certo cuidado, que qualquer coisa do setor de varejo tende a ter ali, né, seus momentos cíclicos. O setor de farmácia, assim como o setor de bebida, ele é um pouquinho mais estável em relação aos outros, mas nada disso quer dizer que ele seja perfeitamente estável, tá? Então, vamos lembrar disso. As empresas que eu vou trazer hoje são essas três: Raia Drogasil, Pague Menos e Profarma. O que é que eu quero dizer com isso? Essas são as únicas três do setor farmacêutico? Claro que não. Mas essas estão ali brigando no pódio, né? Raia Drogasil é a maior do setor, seguido pela Pague Menos e logo após a Profarma, certo? Eu vou comparar todas elas fundamentalmente. Depois eu vou dizer em qual eu estou investindo delas. Eu já estou investindo em uma delas. Comecei depois que fiz esse estudo, aí disse, cara, é bacana. Aí comecei a investir, então, lembrando, eu já invisto em uma delas, eu vou dizer qual é. E tem uma coisa também que é interessante aí, que assim, o setor de farmácia, ele é um setor altamente competitivo, de margens pequenas, e a gente vai ver isso, beleza? Vamos começar aqui pela Raia Drogasil. Qual é a teoria, né, que a gente está usando para analisar essas empresas? Teoria de valor. David, mas tem crescimento? Não, eu sei que tem. Mas aqui eu vou utilizar a teoria de valor proposta por Graham, melhorada por Buffett, né? É tanto, que está aqui meu livrinho de cabeceira, Análise de Investimentos. Recomendo para todo mundo que quiser esse e o Investidor Inteligente, que é esse aqui. Né? Recomendo esses dois livros para qualquer pessoa que queira saber como investir. Para qualquer pessoa que queira investir melhor, tá? Então, se você quiser pesquisar mais sobre, veja isso daí que vale muito a pena. Vamos lá. Raia Drogasil, a gente começa olhando pelo lucro por ação dela. 61 centavos pelo lucro por ação. Legal, quer dizer que a empresa está tendo lucro. Se a empresa tem lucro por ação, quer dizer que ela está tendo lucro. Isso já tira ali um problema sério, que é aquela coisa da gente pensar, pô, essa empresa está no prejuízo ou não? Não. Todas essas, né, está aqui com um bom lucro por ação em seus respectivos negócios, né? Agora, o PL da Raia Drogasil me faria ficar longe dela. Simples. Que é um PL de 46,93. A teoria diz que para você entrar em uma empresa, você deveria buscar algo em torno de 10 a 15. Entendeu? E chegando em 25, você já pode começar a pensar em vender.
A Raia Drogasil está com 46,93. Explicando isso aqui rapidinho, pessoal. Isso quer dizer que se ela mantiver a mesma taxa de lucro, né, de 61 centavos por ação, se ela mantiver essa mesma taxa de lucro, você vai demorar quase 47 anos, caso ela distribuísse 100% do lucro, para repor o capital investido. É claro que você vai vender, a ação pode subir e tal, mas isso quer dizer que a ação já está cara. Você está pagando quase 47 vezes o lucro dela hoje. A pergunta é, vale a pena? Se você pensar ali que o investimento você vai descontar o lucro futuro e trazer para hoje, vale a pena pagar 47 vezes? Eu considero que não. Né? O PVP dela também é muito alto. Você está pagando 9 vezes o patrimônio dela. PVP é o patrimônio dividido pelo valor patrimonial, ou seja, o quão caro ela está em relação ao seu próprio valor patrimonial. Hoje, quem compra a Raia Drogasil, no dia de hoje, com o preço que ela está pagando 9 vezes o que ela tem de patrimônio líquido. Então, você tem que confiar muito que a empresa vai continuar crescendo para você pagar quase 10 vezes o que ela vale hoje. Entendeu? É meio estranho. Claro que em valor de mercado ela tá isso daí. Só que o patrimônio líquido dela é muito menor. A gente vai ver aqui embaixo, né? Dividendo por ação nos últimos períodos, ela deu 28 centavos de dividendo por ação. É um dividendo interessante, que dá um yield de 1%, muito baixo. Lembrando, pessoal, taxa Selic 13,75, muitas vezes vale mais você botar na Selic com 13,75. Claro que aqui a gente está falando de empresas que elas focam também o crescimento. Então, às vezes a gente pode pensar em deixar um pouco do dividendo, mas só 1% do dividendo anual é muito pouco. Então, a Raia Drogasil, se a gente for olhar ela assim em tendência, eu diria que ela está um pouquinho abaixo, com baixa chance de continuar crescendo assim. Em breve pode haver uma correção. Ah, David, quando é que vai haver? Eu não sei, eu não tenho bola de cristal, mas eu acho um pouco arriscado entrar em uma empresa que ela dá um dividendo muito pequeno, está muito cara para o seu patrimônio líquido, tem um PL absurdo, né? O preço dela dividido pelo lucro está mais de 46 vezes. Né? Por mais que ela tenha um lucro interessante por ação, fica assim. O que é bom nela? E melhor do que os seus pares, beleza? Ela tem 19,2 de ROI, enquanto a gente pode olhar aqui que a PagMenos e a Profarma não chega nem em 10 de ROI, né? Mas a gente não vai olhar só o ROI. O ROI, pessoal, é aquele indicador que diz o seguinte: a empresa não me pagou dividendo, ela pegou aquele dinheiro e reinvestiu, né? Os outros 99% do lucro aí dela, ela pegou e reinvestiu. Já que ela fez isso, me conta uma coisa. Quanto é que ela teve de retorno com esse dinheiro? Certo? A pergunta é essa: quanto ela teve de retorno? E aí nós chegamos a um ROI de quase 20%. Isso é bom, a gente pede que o ROI seja maior que a Selic, que está 13,75%. Então, isso é bem legal. A dívida líquida da empresa, ela chega a quase 2 bilhões. Né? Isso é complicado, muito complicado, porque ela tem uma grande parte do seu patrimônio líquido comprometido por dívida. Ela tem uma receita absurda, mas eu estou falando do patrimônio líquido. A gente pode olhar aqui embaixo, o patrimônio líquido dela é por volta de 5,5 bilhões. Ela tem de dívida quase 2. Quase metade do patrimônio líquido dela, uns 40%, é dívida. Um pouquinho menos de 40%. E aí você tem que pensar, tem que tomar um certo cuidado. Receita líquida que ela teve nos últimos 12 meses, né? E aí eu tô calculando de julho de 2022 a junho de 2023, deu, até o terceiro trimestre, desculpe, deu 30,416 bi, né? Bi, realmente bi. No passado, a receita líquida dela, no mesmo período, só que no ano passado, né? Nos 12 meses anteriores a esse período que eu vi nos 30 bi, foram 25,9 bi, ou seja, ela teve um crescimento de receita de 17,44%. Foi um crescimento muito bom, 17%, é um crescimento absurdo. Perde para o crescimento da PagMenos,
A gente vai ver depois a PagMenos e a Profarma, número por número. Mas perde para o da PagMenos e ganha do da Profarma, certo? A margem líquida da Raia Drogasil, ela é a melhor. Por quê? Em um mundo competitivo como é o de farmácia, onde as margens já são apertadas, a Raia Drogasil ela tem mais poder de compra e de barganha com os laboratórios, né? E isso faz com que ela tenha uma margem muito maior do que os seus pares. Você vê que ela é quase o dobro da margem da PagMenos e mais do que o triplo da margem da Profarma. Ah, David, isso é bom? Depende, a gente tem que ver se ela não queima essa margem com custos e tudo mais, né? Dívida, juros, essas coisas. Mas a margem líquida dela deu 3,5, enquanto o EBITDA dela deu 6,3, que também é um EBITDA muito bom para esse setor. Pessoal, a gente tem que olhar para o setor, tá? Para esse setor, é um EBITDA bom. Só que aí a gente tem que ver umas coisas que chamam um pouco a atenção. E aí eu achei isso meio tenso. Lembra que a receita da Drogasil nos últimos 12 meses foi de quase 30,5 bi, 30,4 bi, né? Só que sobrou de lucro líquido para ela apenas 1 bi. Ou seja, ela queimou mais de 29 bi aí, entendeu? Em custos, taxas. E aí eu penso, se tiver, que a maioria desses custos são juros, funcionário, a abertura de lojas, tudo mais. Então, esses custos eles continuam mesmo que ela tenha uma queda na receita. Então, o quanto isso pode afetar em um momento de crise. Todo mundo quer sempre olhar o momento bom, mas a gente tem que lembrar do momento de crise, tá, pessoal? Vamos lá. E se a gente pegar o período anterior, esses 12 meses, os 12 meses anteriores, tinha dado 792 milhões. Ela teve um crescimento anualizado do lucro de quase de 32%, né? Muito bom. Crescimento absurdo do lucro, a maior. Realmente ela é disparado a maior, mas ela tá cara, né? Temos que ver isso. O número de ações dela é muito, né? 1 bilhão 718 milhões de ações, é muita ação. O valor de mercado que ela tem, 49 bilhões de valor do mercado, enquanto ela tem aqui um patrimônio líquido de apenas 5 bilhões. Por isso é aquela coisa, né? Você está pagando 9 vezes, quase 10 vezes o patrimônio líquido dela em valor do mercado hoje. Compensa? Eu diria que não. Pelos números que eu vi aqui, não compensa. Com 1% de dividendo, com esses crescimentos, com a margem do jeito que está, com o lucro que sobra para ela, né? O final que sobra para ela depois de pagar impostos, taxas, funcionário e tudo mais, sendo muito pouco, qualquer revés ela sofre. E vai sofrer muito em um revés. Então eu fico com esse medo, lembrando que, como eu disse anteriormente, farmácia ele é um subsetor de varejo. E varejo a gente sabe como é complicado. O crescimento anualizado nos últimos 5 anos dela dá por volta de 18,20, ou seja, ela vem, se a gente pega tudo que ela cresceu nesses 5 anos e divide, né, em uma média, 18,2. Tá bom? É legal, não tá ruim. Aí agora a gente tem que, vamos dar uma olhada na PagMenos para comparar e depois a gente vê a Profarma, tá? Da mesma forma, PagMenos, lucro por ação 0,38 é menos do que o da Drogasil e menos do que o da Profarma, ou seja, a PagMenos é a que menos tem lucro por ação, mesmo sendo a segunda maior do setor. O PL dela está 9,18. Pessoal, 9,18... Caramba, começou a chover. 9,18 cai ali naquela margem do Graham. A partir de 10 até 15, tá legal de se investir. Então ela está mais barata do que a Drogasil. Talvez a Drogasil cresceu demais, PagMenos ficou aqui estagnada e começa a crescer também. Pode ser. O PVP dela é que tá interessante. O mercado não está pagando por ela nem o patrimônio líquido dela. Né? Tá pagando 70% do patrimônio líquido dela, ou seja, ela está com um desconto no mercado. Ah, David, então ótima oportunidade. Talvez sim, talvez não. Ela pode ser uma ótima oportunidade no caso que ela esteja
descontada por qualquer motivo que não seja má gestão dela. Mas se o mercado está precificando alguma má gestão da empresa, a gente tem que ver nos relatórios, né? O dividendo por ação da empresa, 18 centavos de dividendo por ação. Dividendo por ação interessante, né? Pelo preço dela e tudo mais, que dá 5,10% de dividendo. É das três, a maior que paga dividendo. É ela, no momento. Só que o crescimento dela também, claro, vai ser menor já que ela paga mais dividendo, tá? É de 7,8%. É menos do que a Selic. Mas ainda assim, estão em linhas gerais interessantes. Não está tão ruim não. Pensando que essa empresa ela pode crescer muito ainda, né? Já que ela ainda está muito abaixo ali da primeira colocada no setor. E ela não perde tanto assim em qualidade, em preço, em barganha para a primeira colocada. A dívida líquida dela é bem menor do que a da Drogasil. É de 1,3 bi, ainda assim é uma dívida alta. A receita líquida dela também é bem menor, né? A gente tem que ver isso. Foi apenas de 9,8 bi, em comparação à receita aqui da Drogasil, que foi de 30. E nos 12 meses anteriores foi de 7,8. Bem menor também do que os 25,9 dos 12 meses anteriores da Drogasil. Ela tem um aumento na receita líquida. Agora, isso aqui é interessante. Ela foi a que a receita líquida mais cresceu em comparação aos 12 meses anteriores e os 12 meses, vamos dizer, os 12 meses que se encerrou nesse ano e os 12 meses passados. Ela foi a que mais cresceu, né? 26,11, e seus pares cresceu 17,44 a Drogasil e 16 a Profarma. A margem líquida dela tá legal também, 1,8. É menor do que a da Drogasil, ela não tem o mesmo poder de barganha e também não é tão grande quanto a Drogasil, então isso compensa. Só que ela deve ter muito custo, porque o EBITDA dela, que é antes de pagar juros, impostos e depreciação, é muito menor do que o das outras. É menor do que o EBITDA da Drogasil e menor do que o da Profarma. Porque aí tem que ver quais são os custos que ela está. E talvez por causa desses custos o mercado esteja pagando menos do que o valor patrimonial dela, né? Agora, segundo a teoria do Graham, uma ação que você pague, digamos, 71 centavos, mas você sabe que ela vale R$1, né? Então você está ganhando ali seus 29 centavos já aí nessa transação. O lucro líquido dela foi de 177 milhões, né? Novamente, olhe a queda que é nesse setor. É um setor de margens muito baixas, entendeu? Porque aconteceu com a Drogasil e aconteceu com a Pague Menos. O lucro líquido cai muito em comparação com a receita. Mas ainda assim é lucro, né? No período passado, né, nos 12 meses passados, o lucro dela foi de 150, então ela teve um crescimento de 18% entre os 12 meses anteriores e os 12 meses que terminou agora, né? Então, que bacana. O que é que acontece aqui também? Ela tem muito menos ação do que a Raia Drogasil, então ela não é uma empresa inflada. O valor de mercado dela é de 1,6 bi, né, o que o mercado está pagando, e o valor patrimonial dela é de 2,2 bi, ou seja, o mercado está pagando menos do que ela vale. Isso deve ser bem observado, isso pode ser bem bacana. Por fim, o crescimento nos últimos 5 anos foi de 11,1%, né, 11,10%, foi muito bom. Tá bom, não tá ruim não. E vamos para a última, a Profarma, e aí a gente consegue comparar as três. Profarma teve 66 centavos de lucro, ela é a terceira, tá? Do setor, a terceira maior. Ela teve 66 centavos de lucro, que é maior até do que o da Drogasil. O PL dela tá 5,23, né? Lembrando, o Graham diz, abaixo de 10, até o máximo de 15, tá massa para você comprar. Ela tá 5, ou seja, ela tá barata. Agora a gente tem que sempre lembrar, ela tá barata por quê, né? Normalmente,
A segunda e a terceira do setor, ela fica mais barata porque normalmente o mercado só tem olho para a primeira, né? Então, é uma coisa que é interessante você aprender a comer ali pelas beiradas. Tanto a segunda quanto a terceira não estão ruins, mas o mercado olha só para a primeira e aceita pagar muito mais. Enquanto o mercado aceita pagar 47 vezes o PL de uma Drogasil, 9 vezes uma Pague Menos, 5 vezes da Profarma. Então, tem que ver isso. Ela também está muito descontada em PVP. Ou seja, lembrando, aqui você está comprando cada R$1 que ela vale por 36 centavos. Novamente, será que está acontecendo alguma coisa errada nessa empresa? Eu li os relatórios, não tem nada de tão errado, mas é porque ela tem uma outra estrutura e realmente ela fica um pouquinho descolada das outras no quesito lojas, né? Farmácias abertas por aí. O dividendo por ação dela é 17 centavos, bem em linha com o da Pague Menos e um pouquinho abaixo do da Raia. Mas se a gente for pensar, você ganhar 17 centavos de dividendo para uma ação que está muito mais barata, né? Se reflete aqui nos 5% de dividendo que ela está pagando. E ela também tem o menor crescimento de todas aqui, né? Ela é a segunda melhor em dividendos, mas ela é a terceira em crescimento. O ROI dela, pro dinheiro que ela reaplica, está apenas em 6,9. Ela pode ou estar errando, ou os investimentos que ela fez ainda não deu um resultado muito expressivo. A dívida líquida dela é de 526 milhões, é uma dívida líquida pequena em comparação às outras, né? É quase 4 vezes menos do que a da Drogasil. E ela tem uma receita bem em linha com a da Pague Menos. Ela tem 8 bilhões de receita, né? Sendo bem mais barata, por assim dizer, e com menos dívida. E a gente vai ver depois também com menos custos operacionais, mas essa é outra história. E aí o que é que ela tem aqui? 8 bilhões contra 30 bilhões da Drogasil, claro, 9, quase 10 bilhões de Pague Menos, ela tem 8 bilhões, quase 8,1. Teve 6,9 no período anterior, que dá um crescimento de 16,86. Ela é a menor em crescimento, assim. A rapidez com que ela cresce não é tão grande quanto a das outras. É uma coisa interessante de se ver. Margem líquida dela também é menor, é 1,10. Claro, ela é menor, tem menos poder de barganha. Isso a gente já entendeu. Né? Então ela paga mais caro pelos remédios, tem que vender com preço parecido com o das rivais e acaba recebendo uma margem líquida por esse capital menor. Mas como ela tem menos custos do que a Pague Menos do que a Drogasil, mesmo com uma margem menor, ela se aproxima do EBITDA da Pague Menos, que é 6,3, e supera o da Pague Menos, né, que é 3,2. Ela fica com 4,8, porque realmente a estrutura de custo dela é diferente. Ela é uma farmácia mais focada no online. Agora ela começou a comprar umas farmácias de manipulação, umas farmácias assim abertas, mas o custo dela é mais online, então é um custo menor, com menos lojas e tal. Né? Ela aproveitou que outras farmácias, que inclusive estão na bolsa, estavam meio ruizinhas e saiu comprando. Essa é a verdade. Lucro líquido que sobra para ela novamente, pessoal. Olha como a margem ser pequena impacta o lucro líquido. Cai para 82 milhões o dela, né? Fica coisa de 1% mesmo, 1,1% da receita dela aqui. E antes foi 67 no período anterior, o que dá um crescimento ano a ano, né, de 22,57%. Ela é a que menos tem em número de ações, ela não é uma empresa muito inflada em número de ações. O mercado está pagando por ela hoje 430 milhões, e ela tem de patrimônio líquido, sem dívida e tudo mais, quase 1,2 milhão, né? E vem com um crescimento de 16,10 anualizado, superando o da Pague Menos e ficando ali abaixo da Drogasil. E aí, pessoal, vendo esses números, em qual você acha que eu investiria e diria para vocês investirem também, né? Só que assim, lógico, vocês têm que pesquisar mais coisa, tá? Tem os relatórios para ler e tudo mais. Se vocês quiserem, depois eu trago
só da empresa aqui que eu falei, que eu vou falar, né? O relatório dela, os relatórios, a gente lendo, estudando os relatórios juntos. Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários que a gente pode marcar essa conversa, beleza? E aí o que é que acontece? Uma vez eu estava conversando com um gestor de fundo e ele disse o seguinte, tem até a conversa com ele aqui no canal, que é o João Paulo. Ele disse que investia na Profarma por um motivo simples, ela é a terceira maior do setor, ela sabia o que fazer para estar entre essas duas aqui, mas ela deixava as duas brigando lá e ia comendo pelas beiradas enquanto ela estava crescendo bem, né? Isso foi alguns anos antes, tá? E depois olhando bem, realmente, em níveis de crescimento, em níveis de possibilidade dela crescer, tanto em cotação quanto em lucro, eu tenho considerado a Profarma a melhor. E em segundo lugar, a Drogasil. Ademir, mas a Drogasil está muito mais cara do que a Pague Menos. Você mesmo falou aí que a galera está pagando 9 vezes o valor dela, que o PL está 47. Verdade. Mas se você quer arriscar em uma das duas maiores, a Drogasil, ela ainda parece botar mais dinheiro no bolso que a Pague Menos. A Pague Menos, ela comprou a Extra Farma, que estava quase falida. Ela pegou uma dívida absurda para ela não tem tido uma margem legal, ela tem sofrido com vários revés, então talvez as escolhas que a Pague Menos fez no curto, médio prazo faça ela sentir mais e essa dinâmica muda, ela passa a ser a terceira e a Profarma a segunda, entendeu? Então a Drogasil eu vejo nela uma certa margem de segurança maior do que a Pague Menos, sendo que a Pague Menos tem uma margem de segurança de 29 centavos em relação ao patrimônio líquido. Mas se eu fosse escolher uma, eu escolhia a Profarma, que me dá uma margem de segurança de 70 centavos, né, quase 64 centavos, em relação ao patrimônio líquido. Me dá um dividendo alto, em linha com o da Pague Menos, mas muito acima do da Drogasil. Tem um lucro por ação melhor do que o da Drogasil. Claro, ela teve um lucro menor, né? A Drogasil teve 1 bilhão, ela teve 82 milhões. Porém, ela tem muito menos ação. E isso impacta bem. Né? Outra coisa, modelo de custo. Modelo de custo da Drogasil, a Drogasil para continuar crescendo e tendo essas margens e fazendo essas coisas, e a Pague Menos segue na mesma linha, basta você ver, você anda em qualquer cidade e você vai ver uma Pague Menos do lado de uma Drogasil. Sempre. O que é que acontece aí? Quando você vai olhar bem por esse lado, criar uma loja, contratar funcionário, pagar folha de pagamento, lidar com furto, lidar com seguro, lidar com internet, sistema, estoque, tudo mais, sai caro para essas duas. Enquanto que a Profarma, em sua quase totalidade, né, mais de 80% do seu negócio é online. Ela conseguiu criar uma forma de que você peça o produto e chegue na sua casa sem ela ter tanto estoque, sem ela precisar de tanto custo. Então, ela acaba sendo mais preferível aí em relação a custo, por mais que a margem dela seja menor. Tipo, a margem dela é 3 vezes menor do que a da Drogasil. Porém, ela teve um EBITDA perto do da Drogasil, né? 1,5 pontos percentuais abaixo do da Drogasil apenas. E superou o da Pague Menos. Mesmo a Pague Menos também tendo uma margem maior do que a dela. Né? Outra coisa é que assim, o crescimento no lucro líquido dela tá absurdo. Só perde pro da Drogasil, mas a Drogasil, como eu disse, ela tem como bater de frente com os fornecedores e dizer, mano, olha o meu tamanho, vamos derrubar esse preço aí para que eu lucre alguma coisa, tá ligado? E mesmo assim, por conta disso, essa ideia do PL dela, da Drogasil, me deixa meio, velho. Porque assim, se eu for pensar bem aqui, eu prefiro comprar uma empresa que esteja 5 vezes, né, o seu lucro, ou seja, que se ela distribuir esse capital, esse retorno, em 5 anos eu tenho 100% do retorno que eu coloquei, do que em 47 anos. 47 anos então vou deixar para o meu filho, para o meu bisneto, sei lá, para o meu neto, por aí. E 5 anos não, eu sei que eu uso. E outra, se ela fizer o negócio direito, quando o PVP chegar em 1, o quanto ela teve que subir para chegar lá? Quase 300%, né? Então, do PL.
do PVP, melhor dizendo. Então, mesmo que eu resolva vender no futuro, ela vai ter subido muito. Isso é bem legal. O yield me agradou bastante, 5%. Não é, oh meu Deus, que maravilha, mas mesmo assim é um yield legal. E faz com que ela bote dinheiro no seu bolso, diminuindo, né, pelo fluxo de caixa o seu risco, porque 1%, desculpa dizer, é pataquada. Né? Ela não te dá fluxo de caixa, então o seu risco acaba sendo um pouquinho maior. Pelo menos eu acho isso. Qual para mim é a desvantagem da Profarma? Ela não tem opções, então eu não consigo fazer meu dividendo sintético e eu não consigo criar defesas para sua queda, já que ela não tem tanta opção, mas ela está bem descontada, então não é esperável uma queda tão grande dela. Né? Esse foi os comentários que eu tinha sobre o setor de farmácia. Se vocês quiserem que eu traga mais os relatórios explicando direito, olha, por que isso daqui, onde estão os custos dessas empresas, onde estão os custos da Profarma, porque eu acho ela mais interessante do que as outras duas, olhando nos relatórios, não só os números, deixa aí nos comentários. Lembra de se inscrever no canal. Deixa nos comentários também qual outro setor você quer que eu estude aqui. Beleza? Vou ficando por aqui. Lembra de deixar seu like. Vamos conversando aí nos comentários. Já falei demais por aqui, então a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.